Excelentíssimos vereadores, eu quero retomar o debate da noite de hoje sobre a dengue. E há uma questão que é extremamente relevante e que essa casa não tem, na verdade, se debruçado ou atentado para a gravidade do problema. Desde o ano passado, houve, na verdade, uma mudança no larvicida que é utilizado no combate ao mosquito da dengue. A gente sabe que o combate a esse mosquito é um combate mais do que secular no Brasil. Isso aí remonta, na verdade, ao Oswaldo Cruz, a tentativa de erradicação da febre amarela no Brasil, que aconteceu com esse, e também, concomitantemente, e muito posteriormente também, o problema da dengue em nosso país. E há uma política nacional direcionada para essa questão do combate à dengue. É importante a gente ressaltar que o combate à dengue não deve ser um combate nos efeitos da picada do mosquito, ou seja, quando a pessoa está doente, porque isso envolve, na verdade, um custo extremamente elevado para o poder público no tratamento desses doentes. Há, na verdade, uma possibilidade muito menos custosa, que é, na verdade, o combate ao problema inicial, que é o combate à larva e ao mosquito. E há uma política nacional, começou com a antiga SUCAM, depois pela FUNASA, com os companheiros agentes de endemia que estão presentes em todo o país e que estão presentes aqui no nosso município, combatendo, travando essa guerra, essa luta contra esse mosquito que ainda hoje ceifa muitas vidas. E no ano passado eu fui procurado por um grupo de agentes de endemias trazendo uma grave denúncia de que a partir do ano passado eles passariam a utilizar um novo larvicida. Eles usavam um larvicida que era biológico, chamado BTI, e passariam a usar um larvicida químico chamado diflubenzuron. Esse é o nome, um nome um pouco complicado. Diflubenzuron, um larvicida químico. Então antes era o BTI biológico, que não causava dano, inclusive na manipulação, e passaria a usar um larvicida químico que exigia, inclusive, um cuidado muito grande na manipulação pelos agentes. Luva, máscara e um larvicida extremamente danoso, inclusive, ao meio ambiente. Conversei à época, isso foi no ano passado, com o secretário de Saúde, Dr. Daniel, e o exercício da vereança também é muito importante, vereador Zé Antônio, que a gente vai aprendendo. Eu não conheço muito pouco da realidade da saúde e também da questão do combate aos vetores, a realidade dos agentes de endemia, e fui aprender com eles de que, na verdade, o que estava acontecendo, essa substituição, era uma substituição muito grave. E o doutor Daniel disse, vereador Miguel Moraes, de que isso era uma política nacional, porque não havia como substituir esse larvicida aqui no município, porque isso era comprado pelo Ministério da Saúde. Então havia uma diretriz do Ministério da Saúde na substituição do larvicida biológico por esse larvicida químico, e que era uma determinação do Ministério da Saúde e que infelizmente São Gonçalo passaria realmente a utilizar o diflubenzuron. A realidade dos fatos é a seguinte: há um aumento da incidência de dengue no Brasil todo. E aí coincide exatamente com a utilização do diflubenzuron. Ano passado tive a oportunidade de articular junto com os agentes de endemia da cidade, que são extremamente organizados em nível nacional e no nosso estado também, a realização de uma audiência pública na LERJ, na Assembleia Legislativa, para que fosse discutido também com a Secretaria de Estado de Saúde, que é a responsável pela compra desse larvicida, vereador Gilvan, para que pudesse ver se haveria a possibilidade de substituição. E foi iniciado o debate e muitos agentes levantando a possibilidade de graves danos à saúde na manipulação e levantando dúvidas sobre a eficácia desse larvicida. O resultado se apresenta nesse ano, vereador Jorge Mariola.
o aumento da incidência de dengue no estado do Rio de Janeiro. Em São Gonçalo é um exemplo disso. Em Recife, nesse mês agora de março, foi feita uma grande manifestação de agentes de endemia e a Câmara Municipal de Recife realizou uma audiência pública sobre o debate desse tema e foi tirada uma decisão em Recife, uma deliberação da Câmara, de proibir a utilização desse larvicida químico no município de Recife e foi retomada a utilização do larvicida biológico. Por quê? Em Recife houve a constatação do aumento de casos de agentes de endemia doentes pela manipulação desse larvicida químico e o aumento de dengue, de casos de dengue na população. Então, senhoras e senhores, que a gente tem um grave problema de saúde pública e um grave erro na execução da política de combate à dengue no país. É difícil de dizer a quem interessa a utilização em nível nacional de um larvicida químico fabricado por um grande laboratório multinacional. Mas a gente já pode, na verdade, imaginar qual é o grande interesse dessa questão. Mas o fato é que a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção, porque esse larvicida não funciona como o larvicida utilizado anteriormente. A nossa população está correndo sério risco. O vereador Miguel narrou aí a lamentável perda de um companheiro, de um amigo dele, de um companheiro de caminhada, de sindicato, o que nos deixa consternados, vereador Miguel. E a realidade, eu tive na minha família, nesse mês agora de fevereiro, eu tive 2 casos de dengue. 2 casos de dengue, na minha família. E um caso onde um sobrinho, meu sobrinho, ficou, um menino de 12 anos, ficou internado uma semana e não conseguia leito em hospital particular com o governo. Ele tendo o governo, não conseguia leito, foi uma dificuldade para conseguir leito para a internação desse garoto. Então, é um problema gravíssimo, o que mostra que a política nacional de combate à dengue está equivocada e que esse larvicida químico não está funcionando. Conselho da parte do vereador Zé Antônio. Vossa Excelência tem feito uma excelente colocação. No ano passado, quando houve uma grande campanha sobre o dia D da dengue, o nosso amigo, hoje vice-prefeito, falava exatamente da questão do larvicida e desse produto químico. E aí, a nossa preocupação naquela ocasião, nós estávamos fazendo exatamente como Vossa Excelência está fazendo, alertando, falando sobre o que na realidade nós precisamos fazer. E aí, é preciso que as pessoas entendam, a dengue já deixou de existir no nosso país. Ela foi até aos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, só que lá com a temperatura, aquele mosquito fez exatamente o inverso. Voltou para a América Central, passou pelas Guianas, entrou pela Amazônia e veio fazendo exatamente o caminho inverso. Por quê? Porque nós não temos no nosso país, no Ministério da Saúde, nós temos muito poucos profissionais voltados para a situação endêmica. Nós temos aqui o doutor Frederico, se eu estiver falando alguma bobagem, por gentileza, nos corrija. Mas nós precisamos de profissionais. Hoje, quando chega alguém no pronto-socorro, é claro que hoje as pessoas ficam muito preocupadas, mas a semelhança de com dor de cabeça, com febre, às vezes nem sempre, o médico sempre puxa para uma virose. Esse caso, por exemplo, deste jovem que veio a óbito no CTI, conheci o jovem, porque minha mãe está lá. O que aconteceu com esse jovem? Ele foi numa outra unidade de saúde, foi atendido e depois foi para o pronto-socorro. Se lá atrás tivesse feito o tratamento recente, inclusive quem internou ele foi o doutor Augusto Sena. Então é preciso que a gente entenda o seguinte: hoje, o problema de saúde do nosso país não é só das autoridades que estão constituídas. Nós precisamos discutir nas nossas escolas, nós precisamos discutir nos clubes sociais, nós precisamos discutir no botequim, nós precisamos
discutir na igreja, nós precisamos estar falando e falando. Porque quanto mais a gente falar, o mosquito vai empurrar mais um para o abismo. Então, isso é um caso de extrema urgência para que a gente possa vencer. Porque, olha o custo que está para o município. Para cada paciente com a dengue, para se fazer a reposição, para hidratar, são três frascos de soro. Olha, na segunda-feira retrasada foram atendidos 1.684 pessoas, 857 com suspeita de dengue. Vocês já imaginaram, para cada 1.000 pessoas, são 3.000 frascos de soro. Olha, o que se gastava de soro em uma semana, está se gastando em 2 dias. E o nosso município não tem grana para bancar o que está acontecendo nesse país. Porque muita coisa, o que está acontecendo nesse país, quando a gente diz, é questão da dengue. Mas muitos pacientes que não conseguem atendimento em Niterói, em Itaboraí, vêm para cá. Então não é o problema daqui. O problema aqui, como o vereador Jorge Mariola ainda agora falava, nós temos aqui um controle. Só que o que está acontecendo é que o município está sendo invadido. Anteriormente, o excelentíssimo vereador Fábio Fará falava da questão da mulher, da gravidez. Então, o nosso município, na realidade, precisa de recursos. E é isso que a gente precisa buscar. E a questão da dengue é uma questão de educação, é questão de cultura. O nosso povo precisa se habituar a lutar por aquilo que é mais importante, que é a vida. Vossa Excelência tem toda a razão e, mais uma vez, reitero essa preocupação no tocante à utilização desse larvicida que tem se mostrado, doutor Frederico, ineficiente e que não está atendendo à necessidade da população. É um larvicida que causa doenças aos agentes de endemia e não protege a população. Concedo a parte, vereador doutor Frederico Chateaubriand. Marcos, o Fábio Fará disse agora há pouco que o ano passado não aconteceram muitos casos de dengue, pelo contrário, aconteceram vários casos. Inclusive eu tive no meu consultório 4 pacientes internados sem dengue. Infelizmente ficaram bem, tudo direitinho. No mês de novembro do ano passado, eu fiz 3 ofícios aqui, uma prefeita de São Gonçalo, um ao secretário de saúde e outra empresa Marquise. A dengue é uma doença de cunho, principalmente, além de ser sazonal, ocorre em determinadas épocas do ano, e além de ser epidemiológico, o Zé Antônio está coberto de razões. É uma doença de cunho estritamente, principalmente, nível de sociocultural, econômico e sociocultural da população. Então a nossa população, eu não digo a nossa de São Gonçalo, não, a nossa do Brasil inteiro, ela não se preocupa com a profilaxia, com evitar a doença antes que ela se manifeste. Então, teria que ter um serviço de conscientização. Nós já temos problemas com a droga usada, temos problemas da própria doença, mas nós temos um comprometimento muito grande, um aumento de casos muito grande, por descuido da população. Então, essa conscientização deveria ser feita de uma forma mais efetiva a cada bairro, a cada casa, conscientizando a população da erradicação do inseto. Só que São Gonçalo, além disso tudo, tem um outro problema muito grande que agrava. É o acúmulo de lixo nas nossas ruas. Todo mundo sabe que o lixo ele impede o escoamento da água. Com isso, a proliferação de insetos é maior e, consequentemente, o número de pessoas infectadas é maior. Nós fizemos um ofício à empresa Marquise, ontem fizemos um outro, e eu acho que a Secretaria de Saúde e a prefeita têm responsabilidade, e sim, por não exigir da empresa Marquise o
cumprimento de um contrato pelo qual ela recebe e recebe muito bem. Se não é crime doloso, é crime culposo. Então a Secretaria